O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. É semana de final de Copa Libertadores e o meu time de botão traz para você a história do Nacional de Medellín, campeão de 89. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo Central 3. Bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Eu sou Leandro Amin, comigo estão Matias Pinto. Opa! E Paulo Júnior. Olá! Vocês estão bem? Bem. Saudáveis? Não tanto. Não saudáveis, tanto, né? Não tanto, né? Alimentação e sono não são meus pontos fortes. Matias, você está há mais de 10 dias gripado. Não, antes era outra coisa. Então, mas como é que é, né? A estatística, se é lesão no adutor ou no tornozelo, é a mesma coisa. Mas tô aqui, né? Mas tá aí, não dou migué, não. Mas tá aí porque você não é chinelo. É. Muito bem. Mas eu tô preocupado com a sua saúde, porque afinal de contas você é um pai de família, né, meu Correto. garoto? O Nacional de Existe pai sem ser pai de família? É verdade, né? Isso é muito boa também, né? O Nacional de Medellín busca, nessa semana, foi difícil achar o tempo verbal deste lead, né? Porque a gente sabe que podcast pode ser ouvido a qualquer momento e pode ser que você esteja ouvindo esta bodega depois do fim da Libertadores e a gente vai saber se o Nacional é ou não bicampeão da Libertadores. Vai jogar contra o Independiente Del Valle na próxima quarta-feira, dia 27. Se você está ouvindo o podcast já sabe que fim levou o time de 16. Deixa isso pra lá, porque nós vamos falar agora da equipe do goleiro Higuita, do zagueiro Escobar, do técnico Maturana e de um personagem indissociável para a compreensão dos anos 80 da Colômbia. Pablo Escobar, um tubarão branco do tráfico de drogas, com participação direta nos bastidores, tanto do Nacional de Medellín quanto de outros times e do futebol, do esporte colombiano como um todo. Só para contribuir, Leandro e a mim. Pois não. Você está falando do primeiro título do Nacional. Peguei aqui a lista dos campeões colombianos e o Nacional era, talvez o Matias pode ajudar, o quarto ou quinto em número de títulos. Só tem 4 títulos até essa conquista da Libertadores. Uma nos anos 50, 2 nos anos 70 e uma em 81. Milionários já tinha muito título, América de Cali, Deportivo Cali, até Independiente Santa Fé, que hoje tem 8, já tinha 6 na época. Então era o quinto da lista e nesses 20 e pouquinhos anos passou todo mundo, né? Fala-se muito, né, do Pablo Escobar, a influência dele em relação ao Nacional de Medellín, mas eu acho que o time que representou mais o narcofutebol na Colômbia foi o América de Cali, que teve um crescimento assustador nos anos 80, inclusive participou de 3 finais consecutivas da Libertadores, perdeu as 3, em 85 para o Argentino Júnior, 86 para o River Plate, 87 para o Peñarol, e isso bancado pelos irmãos Rodríguez Orejuela, né, que formavam o cartel de Cali. O Milionários tinha o apoio do mexicano, né, o Gacha, só que acabou ficando mais famosa a relação do Pablo Escobar com os atletas do Nacional de Medellín, inclusive com o Higuita visitando ele na Fortaleza, depois a prisão que ele construiu para ele próprio, que loucura, né? O que demonstra bem como a que ponto chegava a influência desse personagem na política colombiana. A Colômbia, para a gente ser bem superficial do ponto de vista analítico da bola, estava substituindo uma longa época de futebol fraco e seleções inexpressivas por uma geração promissora, que chegaria, em parte até pelos altos investimentos, bairros todos criados com campos de futebol, então o fomento do futebol ficou muito maior nesses anos na Colômbia, e essa geração chegaria com destaque nas Copas do Mundo de 90 e de 94. O Nacional de Medellín passa a representar essa força geracional ao reunir boa parte dos jogadores da seleção, era a base da seleção, já que tinha o Nacional estrutura econômica para trazer e manter
estes atletas. Pereira, parceiro de Escobar na zaga, é outro exemplo, outro jogador que jogou Copa do Mundo e ajudou a proteger a meta do goleiro Higuita, que não era tão excepcional assim, era mais folclórico do que qualquer coisa, mas foi importantíssimo nessa campanha. Entre outros nomes, Alexis Garcia, meio-campo técnico, Trellis, um atacante ensaboado, e o Zuriaga, uma figuraça que falaremos mais à frente, o Palomo, o Zuriaga, que jogou entre aspas, né? Jogou entre aspas no Santos, né? Ele passou lá pela Vila Belmiro. Passou naquela época que o Santos contratou Baez. O Santos errou bastante a mão de jogadores. Os anos 90 para o Santos são esquecíveis, né? São. Realmente são. Enfim, eram nomes de destaque no ataque também. Não era um time só de bons jogadores na defesa. Pra gente esquentar um pouquinho aqui, a gente vai ouvir uma canção de Medellín. Não é de Medellín, Matias? De Bogotá. É de Bogotá? De Bogotá, mas que mostra como estava o estado de espírito na Colômbia nessa época, né? A música se chama Estado Imóvel, do grupo Companhia Ilimitada de Bogotá, e é uma crítica justamente ao clima de insegurança no país e que fazia que diversos shows fossem cancelados por não ter como garantir a segurança do público, né? Fazendo o serviço. Estamos ouvindo Estado Imóvel, da banda Companhia Ilimitada, que não é de Jubilula. Era Companhia Ilimitada? Era Companhia exatamente isso, né? Na mesma época também. E tinha o Bacana, inclusive. Que a gente queria ser, eu queria ser o Bacana, né? Eu era criança, não era adulto, mas o Jubilula eram monstros. Após um bom trabalho no Once Caldas, o Francisco Maturana assumiu a equipe verdolaga em 1987, portanto 2 anos antes do nosso recorte aqui no Meu Time de Botão, quando atingiu o seu momento máximo com a Libertadores. O seu principal reforço foi Leonel Álvares, um volante cabeludo e violento, um brucutu, mas que sabia também mexer na bola, um clássico da época, né? Esse tipo de jogador líder, importante para o time, mas não muito reconhecido por tratar bem a bola e por se relacionar bem com os árbitros. Com o vice-campeonato colombiano de 88, o Milionários foi o campeão, o Nacional foi jogar a Libertadores seguinte no grupo do Deportivo Quito do Emelec, e dos dois times colombianos, né, o Deportivo Quito e o Emelec, e também do campeão colombiano, já falamos, o Milionários. E como o Paulo Júnior tinha falado, esse título foi o último do Milionários até recentemente, né? Eu acho que ele tinha sido campeão em 2012, com o Renteria no comando do ataque, mas o Milionários, depois dessa conquista, passou por uma larga seca, inclusive sendo igualado pelo Nacional de Medellín no número de conquistas. Esse Milionário tinha como ídolo e craque o atacante Carlos Estrada. Era outro postulante a um título até então inédito para o futebol colombiano. Vale lembrar também que pelo Brasil jogaram a Libertadores de 89 o Bahia, campeão brasileiro, e o Inter, campeão da Copa do Brasil. Paulo Júnior? Bahia não. Inter vice. O Inter vice. Isso é verdade, a Copa do Brasil começou em 89, né? Isso. Foi a Copa do Brasil do Inter? Foi que ano? Em 91? 92, perfeito. Isso. Inclusive, um abraço para a torcida do Fluminense que não reconhece o título do Inter como legítimo, Paulão. O grupo dos brasileiros, isso durou o quê? 10... chega a durar 20 anos esse modelo de... Por aí.
times do mesmo país, duplas do mesmo país, formando o grupo com 4. Sim, deve dar quase 2 décadas, né? Para mais. O último ano foi 99, mas desde os anos 70, pelo menos, era esse modelo. É esse modelo. Bahia é o líder do grupo dos brasileiros em 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. Passou invicto o então campeão brasileiro. Tinha um bom time, né? Tinha um bom time, né? Mas perdeu o Bobô, né? O Bobô veio jogar. O Bobô chegou a jogar Libertadores? Eu acho que não. Eu acho que não. Essa é trivia boa. Vou olhar, mas eu acho que não. O primeiro turno do Nacional de Medellín foi estranho. 3 jogos e 3 empates. No cenário nacional, no campeonato colombiano, a coisa também não andava bem para os verdolagas, que nunca chegaram a brigar pelas primeiras colocações. E na quarta rodada da Libertadores, uma derrota para o Millonarios deixou a situação complicada. Então, você imagina, você tem 4 jogos, 3 empates e uma derrota, né? A sorte é que o regulamento, como já dissemos, era amigo, né, Matias? Sim, ao contrário de outras épocas que só se classificava o primeiro colocado de cada grupo, né? E daí formavam 2 triangulares semifinais. Nesse caso, classificavam 3 de cada grupo para daí formar as oitavas de final com o campeão da edição anterior. Então, mesmo com essa campanha irregular, o Nacional ainda se classificou na segunda colocação do grupo 3, com que teve o Millonarios como líder, mas classificou o Nacional e ainda o Deportivo Quito. O time que chegou a ser criticado por ser muito exposto lá atrás, na época, pela crítica local. Afinal de contas, tomou gol em 5 dos 6 jogos e 7 gols no total ao longo da primeira fase. Quem pudera, tinha 2 meias e 2 atacantes com aquele estilão colombiano de ser, sem muito compromisso defensivo, digamos assim. E nas oitavas de final, senhores, o que aconteceu? Aí temos um grande embate com o Racing Clube, né? Que apesar de viver uma crise institucional nos anos 80, começava a se recuperar. Havia sido campeão da inédita Supercopa dos campeões da Libertadores em 88 e tinha um timaço, né, capitaneado pelo Rubem Paz. Vale lembrar também que o Racing não jogou essa partida do oitavas de final em casa, jogou no Monumental de Núñez. O time tinha também jogadores como Medina Belo, tinha o Coco Basílio como técnico, tinha o Rubem Paz, tinha o Laticoché, tinha aos 39 anos o Fidjol, quer dizer, um time realmente com muitos nomes. Nacional de Medellín e Racing Clube de Avejaneira se enfrentaram nos dias 5 e 12 de abril. Vitória colombiana por 2-0 na partida em casa, na partida na Colômbia, e vitória argentina por 2-1 na partida de Avejaneira. 2 mais 1, 3, 2 mais 0, 2. Fazendo as contas, deu o Nacional de Medellín, mas foi um sufoco no final. O time segurou o resultado dentro da Argentina e avançou para enfrentar de novo o Millonarios. E aí eu quero novamente pensar o regulamento, que não permitia que times do mesmo país chegassem à semifinal. Portanto, já forçava esse encontro anterior. O mesmo, por exemplo, eu citei 99, é o que acontece com Corinthians e Palmeiras. Exatamente. Que é forçado esse encontro justamente para não ter a garantia de um time do mesmo país na final. E aconteceu a mesma coisa com os times brasileiros. Inter e Bahia se pegaram nas quartas de final. E aí, Paulo Júnior, não teve Bobô, não teve Charles, não teve para ninguém. O Inter de Abel Braga tirou o Bahia da Copa Libertadores naquela ocasião. E foi nas quartas de final que aconteceu o duelo que a torcida do Milionário chora até hoje, reclama até hoje, e que faz parte intrínseca da rivalidade, da discussão de boteco entre torcedores de Milionários e Nacional de Medellín. A rivalidade dos dois times estava fervendo desde anos antes, afinal de contas, Los Millos eram bicampeões colombianos, e chegou ao ápice aqui, nessa Libertadores. Na primeira fase teria acontecido, eu não vi as imagens, um pênalti escandaloso para os Milionários, negado pela arbitragem, além de um gol, esse eu vi, realmente aparentemente impedido, dos verdolagas ter sido dado pela arbitragem. Deu um gol em impedimento. Em 26 de abril, data do jogo de volta das quartas de final, o Nacional de Medellín venceu 1-0 a ida.
O árbitro chileno Hernan Silva mais uma vez negou um pênalti aos Millos, cometido por Higuita, e o jogo estava 1-0 para o time de Bogotá, ou seja, poderia ali naquela ocasião ser o 2-0. E aí Inês era morta ou Inês não era morta, senhores? Aí a torcida é o famoso descontrole, né? Pois é. A partir desse momento, em vez de virar 2-0, na cabeça da torcida do Milionários, o jogo terminou. A reclamação foi tanta que o jogo ficou 9 minutos parado e a torcida não suportou esse tempo de reclamação e começou a tirar muitas coisas no gramado. O Milionários perdeu a classificação depois disso, quando tomou o gol de empate marcado por ele mesmo, Trellis. E cabe lembrar aqui também que a rivalidade entre Milionários e Nacional não é só futebolística, né? Afinal, Medellín e Bogotá disputam esse posto de cidade mais influente da Colômbia há bastante tempo. É uma rivalidade já de décadas. E se eu te falasse que eu tenho a narração dos gols das quartas de final? Então eu ia falar pra você. Tem, tá no mundão, né? Eu falei pra você pôr, então. Então vamos ouvir os 3 gols. Primeiro, o gol do jogo de ida. E depois, o primeiro gol do jogo de ida foi marcado pelo Palomo Zuriaga. E depois, os 2 gols do jogo de volta. Sacando a Millonarios de la Copa en este momento. ¡Qué emocionante este espectáculo del mundo! Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Antes da gente partir para a degustação da cereja do bolo, vamos resolver a trivia aqui. Paulo Júnior está com um trevo na cabeça. Essa Obrigado. é difícil, hein? Essa é difícil, porque o Campeonato Brasileiro... Internacional e Bahia fazem o jogo de volta no Beira-Rio já em 19 de fevereiro de 89. Era normal, né? O brasileiro varar o ano e ter finais em janeiro, fevereiro. E nesse mesmo fevereiro já começa a Libertadores. O primeiro jogo do grupo é em 19 de fevereiro. Sport Marítimo e Deportivo Táchira. E Inter e Bahia jogam dia 21 de fevereiro. Então, tudo leva a crer que o grupo já foi montado mesmo antes de ter a certeza de quem seria o campeão ou não. Os 2 representantes brasileiros já seriam campeão e vice do Brasileirão. Mas, como o Bobô é campeão paulista pelo São Paulo em 89, acaba o brasileiro e ele vaza. Mas ou daí não, né? Mas daí não é aquelas coisas que o brasileiro daí volta no primeiro semestre, Então, o paulista vai pro segundo. De repente 89 tem isso, hein? Eu acho que o Campeonato Paulista de 89 foi disputado no segundo semestre. Não, o Campeonato Paulista de 89 é no primeiro semestre. É no primeiro? É no primeiro semestre. 18, a final é em junho, São Paulo e São José. Junho e julho. Perfeito. Então o Bobô tá nesse elenco de São Paulo. Ele é campeão paulista, ele joga o primeiro semestre de 89 já no São Paulo. Que loucura. Quer dizer, não deu nem pro Bahia comemorar o Campeonato Brasileiro e já estava disputando a Libertadores. Vamos de cereja do bolo, o Paulo Júnior. Cereja do bolo, a semifinal. Desta campanha que você trouxe aí até as quartas de final. Semifinal, Nacional de Medellín e Danúbio do Uruguai, de um lado da chave, Internacional de Porto Alegre e Olímpia do outro lado. Os colombianos decidiriam em casa, seguraram o empate por 0-0 no jogo na capital uruguai, em Montevidéu, então contra o Danúbio. Com faca e queijo na mão, colocaram uma cerejaça no bolo. Isso é palavra de Leandro e a mim. Ao aplicar diante de sua torcida 6-0
meia dúzia de gols no jogo em casa, na partida de volta da semifinal. Não é sempre que uma semifinal de Libertadores termina 6-0, ou acho que não... Acho que talvez nunca não mais, deve haver registro. e nunca antes deve ter acontecido. 6-0, um clássico pro torcedor local, que com toda certeza não esquece esse jogo, né? Eu nunca vi, acho que nunca vou ver um 6-0 do meu time numa semifinal de Libertadores. Já viu um 7-1 numa semifinal de Copa do Mundo, né? Já vi um 7-1 numa Copa do Mundo. Tudo pode acontecer. E você tem os gols do 6-0, é isso? Eu tenho os gols do 6-0 e um abraço a mandar para Felipe Bigliazzi, o dono da prancheta da Central 3, que afirma que o time do Danúbio de 89 era bom. Esse 6-0 foi um acidente. Grande abraço, Felipe Bigliazzi. Vamos ouvir os 6 gols. Talvez tenha sido o grande jogo dessa geração, desse time do Nacional de Medellín, porque é brincadeira você enfiar um 6-0, mas quando voltarmos desse 6-0... Mas só uma defesa pro Danúbio. Mas acho que... provoquei e consegui. O Danúbio eliminou nas oitavas de final o seu conterrâneo Nacional, que era o atual campeão da Libertadores, né? Então também não era... Tinha alguma coisa, né? Não era de se desprezar. E tinha um uniforme muito bonito do Danúbio. Dali, né? Que era fantástico, realmente. Era umas listinhas bem fininhas, preto com preto e branco com branco, muito bonito. Vamos ouvir os 6 gols e quando voltarmos, vamos voltar com bastante chiadeira, polêmica, metralhadoras, sacos de dinheiro e outras coisitas massas. Vamos de 6-0 Nacional de Medellín. Nacional 1, Danubio 0. Un remate primero del Tini Arango, la pelota golpeó en uno de los botines de Usurriaga, el rebote viene para Alexis García, véanlo ahí, empalma un derechazo impresionante. La repetición, el despacho de León Villa que viene, Usurriaga que la toca y la pelota entra en el marco del Nacional. El gol es de Usurriaga, miren el zapatazo, Usurriaga toca, desvía la pelota, el balón de Usurriaga, de medio campo el balón, cogió el arquero fuera y la pelota se fue por arriba de la cabeza. Eu acho que na vida, viu, Matias e Paulo, vale muito a intenção, tá? A gente falou que ia passar os 6 gols, mas a qualidade do áudio, dos áudios e das imagens que a gente encontra por aí do futebol colombiano em 1989 são muito precárias. A gente não conseguia... Opa, tá fechado. Agora sim, abre seu microfone. Não é tudo isso, né? Então. E se não dá pra entender o que o cara fala, eu não vou fazer o nosso ouvinte ficar escutando 6 gols que não dá pra entender. O fato é que foi 6-0, mas apesar disso teve muita chiadeira dos rivais. Uma chiadeira que muitos anos depois encontrou uma parede de lamentações para se escorar. Depois do duelo, muitos anos depois do duelo, o juiz argentino Juan Bava declarou ao periódico El Gráfico que só uma vez na vida recebeu proposta de suborno. Foi em Medellín, contra o Danúbio, quando na ocasião era o bandeirinha da partida. A sua versão da tentativa de suborno envolvia a entrada de pessoas com metralhadoras em seu quarto de hotel, ameaças de morte em caso de recusa e muito dinheiro. Abre aspas para o Bandeira. Quando saíram do quarto, o árbitro, Carlos Espósito, me disse que não sabia o que fazer. E eu disse que sabia. Se faltassem 10 minutos e o Nacional precisasse, entraria eu mesmo em campo e faria o gol. Não por causa do dinheiro, não por causa de lealdade do dinheiro, mas porque... temor à vida. Ali a questão era de vida mesmo. Ali, e a gente viu depois que realmente acontecia, né? Teve gente morrendo por causa de futebol. Inclusive árbitros na Colômbia. Inclusive árbitros. Nada mais legítimo que, pautados por este relato, os torcedores do Milionários e de outros rivais do Nacional coloquem dúvidas sobre o ambiente ao redor da decisão. O Danúbio ficou para trás, indo para a final, muito diz que me diz, como dizem. E também, naturalmente, começaram a duvidar do que aconteceu nas quartas, nas oitavas e de tudo que fosse possível duvidar. Mas é claro que o 6-0 também carimbou esse time no Nacional no ponto de vista técnico. Era um time realmente muito competente, interessante, audaz, né? Era um time muito audaz. Você achava o time audaz, Matias? Sim. Era um time, né?
Ai, ai. E na final, quem que seria o adversário? Quero que vocês falem um pouquinho sobre o Olímpia, né? O Olímpia que faria a primeira das suas 3 finais consecutivas. A diferença do América de Cali é que ele acabou conquistando pelo menos uma dessas 3. Foi campeão em 90, batendo o Barcelona de Guayaquil. E era um time comandado, né, pelo Luiz Cubija, o técnico uruguaio, e tinha como sua referência dentro de campo o Sanabria. E na partida de ida, no Defensores del Chaco, conseguiu uma boa vantagem, uma vitória por 2-0 sobre o Nacional de Medellín, que defenderia, que tentaria reverter esse placar em Bogotá. Em Bogotá, claro. Você achou o Nacional de Medellín vai jogar em Bogotá. Quer explicação? No próximo bloco a gente fica no intervalo comercial. Tô brincando, vamos explicar agora. Aliás, falando em intervalo comercial, um abraço vamos falar aqui de botõesclássicos.com.br. Um abraço pro Luciano Araújo. Em breve tem novidade aqui no Meu Time de Botão. Teremos um apoio metalinguístico. O programa chama Meu Time de Botão. E o Meu Time de Botão é parceiro do site botõesclássicos.com.br. Você entra aí, já começa a se aquecer e ter para você ter o seu estrelão. E os times que a gente fala aqui vão virar de verdade botão para que você jogue. Aguarde e verá. Vamos ao momento complicado, conturbado, de bastidor nessa decisão. Fatos e versões. O regulamento, de fato, previa que os estádios das finais deveriam ter pelo menos 30 mil pessoas. Não era o caso do Atanásio Girardot, o estádio de Medellín, o estádio do município, né, de Medellín. E que isso aí sempre foi uma grande cascata, porque o Defensores del Chaco também nunca teve essa capacidade, mas sempre fizeram vista grossa. Afinal, a sede da Conmebol fica em Luque, na Grande Assunção. Perfeito. E aconteceu algumas vezes na história. O Palmeiras em 2000 teve que jogar no Morumbi, o Atlético Paranaense não pôde jogar na Ilha da Baixada, e o São Caetano no Pacaembu teve que jogar no Pacaembu. Enfim, aconteceu. O Santos também no Morumbi em 2003. Aconteceu isso aconteceu algumas vezes, mas a gente sabe, muito se falava na Colômbia de que com a força política que o Nacional tinha, ia reverter isso, só que enfrentou o Olímpia, que politicamente era ainda mais forte. Esse regulamento foi mantido e, graças ao poder desmedido dos cartéis e também de Pablo Escobar na cidade, surgiu um outro buchicho, né, de que Medellín não era um lugar seguro para receber uma final de Libertadores e seria vetado de qualquer forma, ainda que tivesse um estádio de 100 mil pessoas. Isso a gente nunca vai saber. O fato é, o jogo foi vetado de Medellín e o Nacional mandou para Bogotá, mas o Olímpia queria que fosse em Barranquilla. Bogotá, que 4 anos antes teve um ataque ao Palácio da Justiça, só isso. Invadiram o Palácio da Justiça do país. Então, se é por esse argumento da segurança, também Bogotá deveria ser vetada. Pois é, e além disso tem a questão da altitude, né? Pro Olímpia era muito mais interessante jogar em Barranquilla do que jogar em Bogotá. No fim das contas, 50 mil pessoas era a capacidade foi no El Campín, né? El Campín, isso. Em Bogotá. E a estimativa é de que 70% dos ingressos foram comprados em Medellín, o que significou uma peregrinação, realmente pintar a estrada que liga Medellín a Bogotá de verde e branco. Foi um momento histórico, essa viagem em massa dos torcedores do Nacional. Eu não sei como era a realidade nessa época, né? Mas atualmente o Nacional tem torcedores por toda a Colômbia, inclusive Bogotá. Existe um grande núcleo de torcedores verdolagas na capital colombiana. Você quer dar as escalações, ô Paulo Júnior? Porque sabe que eu não gosto muito da escalação, né? Eu fico meio assim pra dar a escalação. A escalação é comigo? É a escalação das finais. Eu não tenho o melhor dos sotaques, né? Deveria ser o Matias, mas vamos lá. Atlético Nacional, Higuita, Carmona, Pérez, Escobar e Gomes, Álvarez, Fallardo. Depois entrou Arboleda, Garcia e Arango, depois Pérez, Ussuriaga e Trelles. O técnico, como já falamos, é o famosíssimo Francisco Maturana. O time do Olímpia teve Almeida, Minho, Benítez, Chamas e Krausemann. Sanabria,
E aí aqui pegou, hein? E aí, Matias? Fala Guache. Guache, Nefa, depois Gonzalez e Bobadilha, depois Balbuena, Amarília e Mendoza, o técnico Luiz Cubidia. E eu tenho uma bomba sobre Bobô, hein? Bomba? Vamos lá. Eu fui longe. Bobô jogou a Libertadores. Jogou a Libertadores? 2 dias depois de campeão brasileiro, jogou a Libertadores contra o Inter no Beira-Rio e foi negociando. O Botafogo queria o Bobô, o São Paulo queria o Bobô, tinha proposta da França. Tem notícia de dirigente esperando o Bobô voltar da Venezuela para dar a proposta. Então ele foi aos jogos fora de casa e ele fecha com o São Paulo, já é meio final de março. Então ele chega no São Paulo com o Paulistão já andando, mas Bobô entrou em campo pela Libertadores na primeira fase, pelo menos. E que loucura, porque saiu no álbum do Campeonato Paulista, o Bobô. Saiu no álbum? Saiu no álbum. Então eu tô em parafuso, não sei mais por onde começar. É que nem o Evair no álbum da Copa do Mundo de 94. O pessoal tentava adivinhar. De vez em quando acerta, outras vezes acaba quebrando a cara. Muito bom. Ouçam o meu time de botão do Bahia campeão, o primeiro campeão brasileiro. Falamos aqui já. 59. Bahia de 59. Taça Brasil de 59. Taça Brasil de 59. Sem Bobô, né? Sem Bobô. Sem Bobô. Essa dá pra cravar. Não precisa passar o programa pesquisando. Pra acabar com os problemas de diz-que-me-diz, de buchicho de bastidor, a Conmebol escalou o honestíssimo árbitro José Roberto Wright, do Brasil, para apitar a decisão em 31 de maio. Evidentemente, eu estou sendo irônico. Claramente, clamorosamente irônico. Um abraço a toda a torcida do Atlético Mineiro com o meu... como é que fala? A minha solidariedade. A minha solidariedade. Meu abraço solidário a José Roberto Wright, realmente um árbitro na história da Taça Libertadores. Um homem que realmente tem o DNA da Libertadores. E ele apitou um primeiro tempo sem gols em Bogotá e também sem maiores polêmicas. Um jogo que estava até certo ponto frio em termos de oportunidades. Bom pro time paraguaio que estava perto da final. Mas, Matias, lhe engano. Né? Mas aconteceu o improvável, né? Se você pensar, o Olímpia àquela altura já era campeão da Libertadores, inclusive campeão do mundo. Era um time de mais camisa, só que o Nacional de Medellín conseguiu igualar o placar do jogo de ida, fez o 2-0 em cerca de 20 minutos, né, do segundo tempo. Logo aos 2 segundos achou um gol contra, né, que o Minho acabou empurrando contra as suas redes. Ridículo gol contra. E o Palomo ampliou, levando o jogo para as penalidades. Vamos ouvir os 2 gols? Bora. Pitó y comenzó. Deja la pelota atrás ahora para el jugador Gildardo Gómez. Mete la pelota, es León Villa que juega ahora. Hay pelotazo a la punta derecha. La pelota viene quedando a la punta derecha para Uzurriaga. La tiene el Palomo, lo cierra Crossman, centró la pelota al área. ¡El balón en el área! Uzurriaga por la punta derecha la jugó con el alma, el Palomo centro abajo, la pelota pasó por un par de piernas, le pegó en la pierna el zaguero Chamas y la bola entró, autogol del zaguero Chamas, la pelota entra, trató de sacarla, le pega mal al zaguero, la cambia para Andrés Escobar que arranca por la punta izquierda, la tiene Andrés Escobar, prefiere cambiar a la punta derecha, bien para Leonel Álvarez, le sale la marca de Crossman, ha tocado pelota para Alexis García, García cambia juego, pelota arriba, se levanta Fagardo, cabezazo, está, Uzurriaga de cabezazo, gol, del Nacional de Colombia, gol colombianísimo, gol, ahí viene Gustavo hacia el centro de la derecha, la pelota de Leonel, la tocó para allí, para Cumar García, en el área la pelota, la cabeció Miño, se levanta Uzurriaga a las nubes y la pelota infla la valla del Paraguay. Nacional está vivo en la Copa, el Nacional de Colombia, 2-2 el partido. Dura onda aí, mano. Relaxa aí, velho. Tem uma disputa em pênalti ainda. Guarda essa voz. Passando mal. Agora, vocês conseguem imaginar uma disputa em pênaltis
que vai para os alternados, né? Para a sexta cobrança, e os dois times perdem a sexta, os dois times perdem a sétima e a oitava cobrança. É uma loucura. Eu acho que, pelo menos em jogo importante, isso... Não me recordo. Não é possível que tenha existido isso em algum jogo importante. Mas aconteceu nessa final de Libertadores. Foi um momento glorioso, máximo da carreira do Higuita. Foram 6 penais perdidos em sequência, só nesse momento, em que bastava um entrar para que a contenda acabasse. Mas também nos primeiros 5 de cada um, o Higuita pegou um, o Nacional também perdeu um pênalti, ou seja, cada um bateu 9 e perdeu 4. No caso, o Olímpia no nono perdeu o quinto. E o Higuita bateu o quinto, né? Bateu o quinto. Então ele não só pegou 3 nas alternadas, como ele bateu o pênalti mais responsa, né? Ele assumiu a 5ª cobrança da decisão. Que monstro. Realmente, sem precedentes, com todo respeito a Chilaver, ao Rogério, e até o Marcos, que andou batendo pênalti. O Marcos bateu o pênalti. Bateu. No Palmeiras e Inter de Limeira. União Barbarense, não? Será? Triviaça, hein? Triviaça. Pra mim era Barbarense. Pra mim Inter de Limeira, mas fica aí. E já que eu tô com as informações eu acho bizarras... então que é o Rio Branco de Americana. Pode ser, hein? Na partida de ida, apitada por José Roberto Wright, o bandeirinha era o Aragão, que tem um gol, né? Sim. No Palmeiras e Santos. O trio era brasileiro e o Aragão foi o bandeira. Ele apitou jogo importante no Brasil nos anos 80, mas naquela época era comum, né? Os bandeiras eram... Bandeira de final de Libertadores era juiz de final de brasileiro. Sim. Isso mesmo. Trio pesado. Nós vamos ouvir agora a loucura que foi o Higuita pegando os 3 pênaltis, o Olímpia perdendo também a nona cobrança e o narrador chamando não o Nacional de campeão, mas a Colômbia de campeão. Cobrar González del equipo del Paraguay. Arranca González, tiró, lo tapó, Reneguita, lo tapó René, le toca Colombia. Si Felipe Pérez mete este gol, Colombia es campeón de América. Colombia es campeón de América. Colombia es campeón de América. La pelota quieta. Felipe Pérez arranca. Va a cobrar Felipe Pérez. Listo todo el mundo. Felipe Pérez a la carga. Felipe Pérez tiró. Lo botó. Arranca el paraguayo sobre el marco de Reneguita. Tiró. Lo tapó René. Higuita, que Dios te bendiga, René. Arranca Andrés Escobar, tiró. Lo botó Gildardo Gómez. Arranca Balbuena, tiró, lo tapó, René Higuita, inmortal. René Higuita, qué grande, qué inmenso René Higuita. La copa está en tus manos, Perea. Arranca Perea, tiró, lo tapó Almeida. Arranca Llamas, tiró, lo botó. Leonel Álvarez en las puertas de la gloria. Leonel Álvarez con pierna derecha cobra para Colombia. Si lo mete, gana Colombia la Copa Libertadores. Tira. Colombia campeón de América. Nacional campeón de América. Colombia campeón de América. Colombia campeón continental. Mi patria querida. Colombia campeón continental. De América. E vocês falam no Galvão Bueno, hein, gente? Que loucura. O Nacional de Medellín é a Colômbia na Libertadores. Mas é muita coisa, como você falou, né? Errar 4 pênaltis até ganhar uma Libertadores é muito sofrimento pro narrador mesmo, né? É demais, e pro torcedor
nem se fala. Foi isso mesmo, o Guita pegou o 6º, 7º e 8º pênaltis, o Olímpio isolou o 9º, e foi o Alvarez, aquele volante cabeludo que a gente falou no começo do programa, que chegou junto com o Maturana em 87, que bateu o pênalti consagrador e deu o título pro Nacional. Você quer falar, Matias? Eu percebi que você estava me chamando, não? Não, mas... Eu achei que você levantou o dedo, sabe esse olhar, o cantinho de soslaio aqui. Enfim, são coisas que são importantes de lembrar desse título. Que a Colômbia, por exemplo, um pouquinho antes, perdeu o direito de sediar a Copa do Mundo de 86, graças a um cenário absolutamente conflituoso vivido das fronteiras para dentro do país, e a escalada de poder dos cartéis também esbarrou no futebol várias vezes. E uma versão bastante difundida, inclusive, diz que Maturana, que foi campeão, era o técnico desse time, assumiu a seleção nacional para a Copa de 90 à força, né? Foi uma coisa que o Pablo Escobar falou: esse aqui é o meu homem, ele vai treinar a seleção da Colômbia e acabou. Mas muito além para essas versões, eu sei que o Matias pode explicar para a gente um pouquinho melhor qual era o caldo, né? O momento fronteiras invisíveis do futebol aqui. Que Colômbia era essa que comemorou o título? Aliás, até recomendo, né, pro ouvinte que queira saber mais sobre o contexto político da Colômbia nos anos 80, que escute o Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Colômbia. Bem, já tinha falado, né, que, por exemplo, em 1985, o Palácio de Justiça, localizado em Bogotá, tinha sido atacado por uma milícia. O contexto era justamente uma escalada, né, da narco-guerrilha, dos cartéis. A cocaína, por exemplo, representava 30% da balança comercial colombiana, então esse é um dado que não pode ser ignorado, e nesses meandros muita gente inocente morreu, e muita gente também que combatia o tráfico de drogas, né? Posso citar o ministro Lara Bonilla, que foi assassinado em 1984, o Luiz Galan, que foi assassinado em 89, poucos meses depois que o Nacional conquistou essa Libertadores, assim como no aspecto geral, em 91, a cidade de Medellín representava uma taxa de homicídios de 325 para cada 100 mil habitantes. Então, realmente, era muita gente que acabou perdendo a vida por conta do poder dos cartéis. Muita coisa, realmente é muita coisa. E nós vamos falar de alguns deles no quadro Botão por Botão. Infelizmente citaremos 2 deles, mas falaremos sobre os principais jogadores desse time campeão internacional que se chama Nacional de Medellín. Botão por Botão. Paulo Júnior. Eu. Andrés Escobar. O Cavaleiro do Futebol, essa é sua? Não, de quem? Essa é fina. Essa é de lá mesmo. O Cavaleiro do Futebol, além de ter o mesmo sobrenome do patrão, acabou tendo tragicamente o mesmo destino. Autor de um gol contra na Copa do Mundo dos Estados Unidos em 1994, contra a própria seleção da casa, Escobar foi morto sem que seu assassino nunca tenha sido conhecido. Ele era o zagueiro do campeão de 89 e no país só atuou por esse campeão, só atuou pelo Nacional. Jogou também pelo Young Boys da Suíça e 50 vezes pela seleção. Foi morto, né, como já dissemos, depois da Copa de 94, em 2 de julho, com 12 tiros. Sinistro, né, Matias, essa história. E assim, pesadíssimo. E não dá pra ter 100% de certeza que foi só a Copa do Mundo, né? Porque assim, pelo menos eu procurei, não encontrei assim uma linha de investigação que aponte 100% para isso, né? Não, inclusive recomendo o documentário da ESPN, The Two Escobars, que passou aqui no Brasil nos cinemas na Mostra Internacional de 2010, e que é um filmaço que trata também desse contexto todo, essa relação do narcotráfico com o futebol, pegando justamente esses 2 personagens, né? O Andrés e o Pablo. Eu vou falar do Luiz Pereira, que não é o Luiz Pereira, ok? Embora também seja um zagueiro muito forte, muito alto e negro. Mas é o Luiz Pereira, que tinha o apelido de Coroncoro.
O Perea foi formado no rival de Independiente de Medellín, para onde voltou depois de 1991. Fez 78 jogos pela seleção e naquele campeão era o lado nada cavalheiro da dupla. Ele jogava ao lado do Escobar, mas era o jogador mais duro, mais vigoroso. Era vigoroso o Coroncoro, Matias? Com esse apelido aí. E o René Higuita? O René Higuita é seu. O René Higuita é meu, ok. A lenda Higuita pegou 4 pênaltis na final de 89, foi goleiro da seleção também em 2 mundiais, inclusive cometendo aquela pataquada contra Camarões, não foi? Camarões. Contra Camarões em 90, mas acima de tudo foi um goleiro, foi um farrão e um personagem folclórico, inclusive fazendo propaganda de suco. Além de controverso. Higuita foi investigado por associação ao tráfico, mas já afirmou ser amigo pessoal de Pablo Escobar, chegando a ser acusado como cúmplice em um sequestro. Um goleiro muito louco. Que beleza, hein? E aquela defesa em Wembley, Escorpião. Com o jogo parado. A de se lembrar. Tem que lembrar que o jogo estava parado, né? Mas aquilo vai. Assim, daqui a 80 anos, acho que o legado do Higuita já vai estar bem pequenininho, mas alguém vai entrar na internet e vai ver que ela. Ainda vai se surpreender. Até porque é difícil, né? Essa coisa do jogo parado é outra triviaça, né? Para daqui uns anos, porque. Não é fácil notar, né? Tem quem diga que não estava parado, que ele não percebeu que estava parado, né? Jamais saberemos. Leonel Álvares, Paulo Júnior. O autor do gol do título era para os colombianos o que Simeone e Dunga foram para os seus países. Um cincão metido a xerife. Também começou no Independiente Medellín, clube que foi campeão como treinador anos depois. E além do Nacional, jogou por Valladolid, time que também teve junto, né, na mesma geração, Valderrama e Higuita, e América de Cali até depois da Copa de 94, ficar lá pelos Estados Unidos e jogar no Dallas Burn. Ele jogou em outros times depois do Dallas Burn nos Estados Unidos, mas aí, assim, chegou para os Estados Unidos, larguei. Acabou, né? Larguei. Foi jogar foi jogar num país exótico. Jairo Trellis, isso aqui olha, o programa é cheio de trivias, hein? O fato do Trellis, por causa de lesão e também por ter ficado no banco, não brilhou em Copas do Mundo, nas 2 Copas, 90 e 94, que a Colômbia jogou, então isso oculta um pouco do tamanho que o Trellis tinha pro futebol colombiano, do grande jogador que ele foi. Era driblador, encrenqueiro, um jogador tipicamente colombiano, e surgiu no Nacional de Medellín, partindo após 89 para 2 anos no futebol suíço. Quando ele voltou para o Nacional em 91, ficou até 94, quando partiu para o Boca Juniors. Fracassou no Boca. E foi para onde? No Juventude. No Juventude da Parmalat. E a ideia é que ele ficasse um pouquinho no Juventude de palhaçadinha lá, para fazer uma ponte para jogar no Palmeiras. Só que ele estava fisicamente tão mal e tão fora tão sem vontade de jogar futebol, que em vez de vir para o Palmeiras de 96, ele simplesmente jogaria naquele Palmeiras. O Palmeiras acabou trazendo outro colombiano, o Lozano. Ele acabou indo parar na Arábia Saudita, que é o lugar de onde o jogador displicente nunca deveria ter saído. E eu imagino Trellis na Arábia, hein? Isso dá matéria, hein? Opa! Isso dá pauta. E eu deixei depois ele foi se esconder nos Estados Unidos também, pelo mesmo Dallas Burn. Eu vou deixar para você, Matias, o Palomo Ussuriaga. Palomo Ussuriaga, de nome de batismo Albeiro Ussuriaga. Ele também foi ídolo do Nacional, mas e também do Independiente, né? Nos anos 90, conquistou a Supercopa, inclusive ele que fez o gol contra o Racing, né? Um dos gols contra o Racing. Então já começou aí a paquera dele com a torcida do Diabo. Jogador de estilo excêntrico, uma mistura de Balotelli com Wagner Love, nas palavras de Leandro e a mim, mas um matador dos bons. Concorda ou não? Pode dizer que sim. Atuou também na Colômbia por América de Cali, Tolima, Cúcuta, já na Espanha pelo Málaga, no México, no Necaxa, no Equador, no Barcelona de Guayaquil, voltou ainda para a Colômbia para o Milionários, a gente já falou também no começo do programa que jogou pelo Santos, e além de outros 6 times. E no Santos, como a gente falou, não fez nada de útil. Ele foi o autor do gol que levou a final de 89 para os pênaltis.
infelizmente foi assassinado em 2004 e, de acordo com o jornal El País, a morte foi encomendada por Jefferson Valdez Marin, líder de um grupo chamado La Negra. O Zuriaga possuía um relacionamento amoroso com a ex-mulher do criminoso. Aí ficou perigoso. É boa. Eu lembrei quando eu tirei o Zuriaga no álbum do Brasileirão. Nossa, e meu pai só falou, estrangeiro. Estrangeiro. O Zuriaga com uma correntona, a camisa do Santos meio aberta. Tinha aquele cabelo levantado, raspado do lado, né? Nossa, que figuraça. Era um personagem. Figuraça, literalmente, porque aquilo era uma figuraça. Não dava até dó de colar no álbum. A vontade de colar na Temos geladeira. A capa do podcast, hein, Leandro? Eu acho que é a figurinha do Zuriaga com a camisa do Santos. Bela figurinha. Senhores, é isto. O Nacional de Medellín, campeão de 89, foi para Tóquio, enfrentou o Milan de Van Basten, Baresi, Donadoni, Raikkonen, Maldini, companhia limitada, e fez bonito. Deu Milan, mas só na prorrogação. Foi 1-0 pro Milan, apertada, gol de Evani, o volante, segundo volante, Alberigo Evani. Portanto, caiu de pé o time verdolaga, que era a base da seleção, que alcançou no ano seguinte as oitavas de final da Copa de 90. E o Nacional ainda viria a ser finalmente campeão colombiano em 91, já sem o Maturana, que estava na seleção, mas com o Hernan Gomes, um técnico que Matias Pinto gosta muito, e foi sucessor natural do Maturana também na seleção para a Copa de 98. Correto. Tudo correto? Tudo Você correto. gosta mesmo do Hernan Gomes? Hernan Gomes, não posso falar mais sobre ele. E se o São Paulo quisesse? O Balsa vai embora, né? Não, se o São Paulo trouxer o Hernan Gomes? Não sei o que ele tem feito nos últimos anos. Eu confesso minha ignorância nesse aspecto. Eu também, inclusive, continuo pedindo meu editorial de 6 minutos no Conexão Sudaca sobre o futebol mendocino, para falar sobre a base do Godoy Cruz, que é pouco falado aqui no Brasil. Paulão, oi. Sempre um prazer, viu? Tá aqui achei um texto aqui do Globoesporte.com para fechar, da final da Sul-Americana de 2004, cuja manchete foi a seguinte: Nacional busca conquista limpa após Libertadores com mancha de Escobar. Não sei se está rolando muito esse papo agora, né? Não sei se alguém no Brasil tá com essa ideia de que, se o Nacional ganhar agora, essa vale mesmo, né? Mas enfim, só um destaque de como às vezes uma manchete de outro país resume um pouco a história, né? Generaliza um pouco. Não acho que o torcedor do Nacional acha que a outra conquista não seja limpa, né? Então. E só um dado sobre o Hernan Dario Gomes, ele atualmente é o treinador do Panamá. É mesmo? No duro. Pegou o Brasil recentemente. Sim. Galvão Bueno ficou falando que era um time violento o jogo inteiro. Eu não assisti o jogo nem pela Globo, mas com certeza ele falou isso. Eu assisti esse jogo com atenção suficiente para dizer que ele não está em boa fase, viu? O treineiro do Panamá não fez um jogaço contra o Brasil. Você acessa central3.com.br e encontra todos os meus times de botões lá, todos os nossos podcasts. Já é uma porrada de time que a gente falou aqui. Escolhe um time que você acha legal e ouça agora que você já ouviu do Nacional de Medellín. Você acessa botõesclassicos.com.br e já começa a olhar ali quais são os botões mais bonitos, quais que você quer comprar para brincar no seu estrelão particular na sua casa. E você acessa o site que você quiser depois que tiver essas duas abas abertas, porque afinal de contas você paga, e muito bem pago, a sua internet e tem esse direito, correto? Tem falando nisso, quando surgiu a aba, hein? Quando que surgiu, né? Essa é uma trivia, a gente fica pra semana que vem, né? Era o inferno quando só tinha uma... Fica pra semana que vem com mais um botãozaço. Valeu, gente. Até a próxima. Falou. Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.